turma! Vamos a mais uma videoaula hoje. E na videoaula de hoje a gente vai começar a nossa revisão sobre o conteúdo do segundo bimestre. Então, para começar a nossa revisão, eu quero perguntar para vocês se vocês alguma vez na vida já se perguntaram por que a gente não cai da Terra. Por que a gente está aqui presinho e a gente não cai, né? Então, isso a gente explica através da gravitação, da gravidade, tá? Porque a Terra ela tem um campo gravitacional que atrai a gente para ela, para ficar ali pertinho, grudadinho. Tudo bem? Da mesma forma, vocês já se perguntaram por que a Terra ela orbita o Sol? E por que a Lua orbita a Terra? Então, tudo isso é explicado por essa atração gravitacional que acontece entre esses corpos. Tudo bem? Bom, e para tentar explicar essas questões, a gente tem várias leis da gravitação. A gente tem as leis de Kepler e a lei universal da gravitação. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as leis de Kepler. A gente tem 3 leis, tá? A primeira lei de Kepler, ela é conhecida como lei das órbitas elípticas. A segunda lei, como lei das áreas. E, por fim, a terceira lei, como a lei dos períodos. E juntando essas 3 leis, vocês vão ver que a gente vai conseguir explicar como funciona o movimento de qualquer corpo que esteja orbitando algum astro massivo, como, por exemplo, planetas ou estrelas. Tudo bem? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas elípticas. Então, ó, o que essa lei diz? Que a órbita dos planetas é uma elipse e que o Sol ele ocupa um dos focos, tá? Então, na verdade, a órbita dos planetas aqui em torno do Sol, ela não é circular, ela é uma elipse. E uma elipse ela vai ter um ponto central e vai ter 2 focos. E o Sol vai ser sempre um desses focos, tudo bem? E temos a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. A lei das áreas diz que a linha imaginária que liga o Sol aos planetas que o orbitam varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso quer dizer? Vamos olhar aqui a nossa imagem. Vamos olhar primeiro esse pedacinho aqui. A Terra originalmente estava nesse ponto. Passou um mês, ela veio para esse ponto. Tá? Essas aqui são as linhas imaginárias, ó, que ligam o Sol ao planeta, tá vendo? Quando ela passa desse ponto a esse ponto, no intervalo de tempo um mês, ela varre essa área aqui, que está simbolizada por A1. Vamos olhar o lado de cá. A Terra estava nessa posição. Passou um mês, ela veio para essa posição, tá? E aí, quando se passa esse intervalo de tempo, de um mês, ela varre essa área aqui, que é equivalente a 2. Se o intervalo de tempo é igual, tá vendo? Um mês aqui e um mês aqui, as áreas são iguais. Então, A1 vai ser igual a A2, tudo bem? E, por fim, nós temos a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. O que essa lei diz? Que o quadrado do período orbital, T ao quadrado, de um planeta, né, que a gente representa por T ao quadrado, ele vai ser diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol, que a gente representa por R ao cubo, tá? E além disso, ele diz que a razão entre T ao quadrado e R ao cubo tem exatamente a mesma magnitude para todos os astros que orbitam essa estrela. Ou seja, se eu estiver comparando a Terra e Vênus, o resultado da razão entre T ao quadrado e R ao cubo é o mesmo, ou seja, eu vou ter uma constante. Tudo bem? Então tá aqui, ó. T ao quadrado sobre R ao cubo vai ser uma constante. Vocês podem ver essa constante sendo simbolizada por K, tá? E o T aqui vai ser o período orbital e o R vai ser o raio médio da órbita. Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente calcula esse raio. Tudo bem? O período orbital vai ser o período, né, o tempo que o planeta ele leva para orbitar ali o Sol, tá? Então, só para vocês terem noção do que eu tô falando, a gente tem o período de revolução, ou período orbital, tá? É esse T aqui. E a gente tem o raio da órbita, né? Que é o raio médio da órbita, tá? Então, se a gente fizer a razão entre eles, aqui ele está representando a constante por K, tá? Que nem eu falei com vocês. Se a gente for fazendo a razão, vocês vão ver que o valor é sempre o mesmo aqui, em torno de 1, tudo bem? Bom, e aí o que acontece? Como eu falei para vocês, eu ia mostrar como é que a gente calcula o raio médio, né? Então, o raio médio da órbita, que é utilizado lá no cálculo da terceira lei, que eu estou mostrando para vocês, ele vai ser dado pela média entre os raios máximo e mínimo. Então, ó,
que acontece? Além disso, tem uma outra coisa que é importante a gente mencionar e vocês lembrarem aqui. As posições que caracterizam a maior e a menor distância da Terra em relação ao Sol são chamadas de afélio e periélio, respectivamente. Ou seja, afélio é a maior distância entre a Terra em relação ao Sol e periélio é a menor distância. Vou mostrar isso na imagem. Primeiramente, a gente tem aqui o raio médio vai ser o quê? A média entre o raio mínimo e o raio máximo. Então, tá aqui, raio mínimo, raio máximo. A distância mínima, né, a menor distância, na verdade, entre a Terra e o Sol, a gente chama de periélio. E a maior distância a gente chama de afélio. Tudo bem? Bom, então fechamos as leis de Kepler. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as leis sobre a lei da gravitação universal, tá? Então, o que acontece? As leis de Kepler, elas descrevem o movimento dos planetas, sem se preocupar muito com as causas desses movimentos, tá? E aí, Isaac Newton, ao estudar essas leis, ele identificou que a velocidade dos planetas ao longo da trajetória, ele é variável, tá? Em valor e direção, tudo bem? E aí, analisando o movimento dos planetas, Newton apresentou uma explicação, na qual ele mostrava que esse movimento ele era baseado na atração entre os corpos, nesse caso, entre os planetas. Segundo Newton, o que acontecia? O Sol atrai os planetas. A Terra atrai a Lua. E a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Tudo bem? E aí, depois de analisar esses fatos, Newton ele tentou resumir esses conceitos. E ele chamou isso de força gravitacional, que é essa força de atração entre esses corpos. Tudo bem? Ou seja, existe uma força que vai atrair todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra, tá? E aí está aqui a nossa lei da gravitação universal. Nela eu vou relacionar a força de atração entre os corpos, né? De massa M1 e M2. Então vamos supor que a gente tem lá o Sol e a Terra, tá? Então a gente vai ter a força que a gente vai determinar, que é essa força de atração. Isso vai ser igual à constante gravitacional, tá? É uma constante. Isso vai ser multiplicado pela massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2, dividido sobre a distância entre os corpos. Então, vejam bem, com base nisso, a gente vê que quanto maior a distância entre esses corpos, menor vai ser a força gravitacional, a força de atração. Tudo bem? Por quê? Se eu tenho um D grande, né, um valor alto, a gente vai acabar diminuindo aqui o valor da força, porque é ele que está dividindo o fator aqui de cima. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre massa e peso. Vocês já se perguntaram? Quando alguém pergunta assim pra você, quanto você pesa? Aí você responde lá, né? Uma pergunta indelicada essa, né, gente? Mas tudo bem. Vamos usar um exemplo. Eu peso 60 quilos. Eu tô respondendo mesmo quanto eu peso? Peso quer dizer isso mesmo? Então, vamos conferir. Primeiro, vamos definir o que é massa. E depois você se pergunta, tô falando certo? Tô usando o termo certo? Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo e que é medido numa balança. Ou seja, lá no Sistema Internacional de Medidas, a unidade que a gente usa é o quilograma. Então, quando a pessoa me pergunta quanto eu peso, na verdade o que eu respondo é em relação à minha massa, não ao meu peso. Agora, mas o que é peso? Peso, ele pode ser calculado por meio da multiplicação entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade local. Tá? Então, a gente tem essa fórmula. O peso é massa vezes a aceleração da gravidade local. Tudo bem? Então, só para vocês terem em mente, a unidade padrão de peso lá no Sistema Internacional é o Newton, tá? E aí, o peso ele vai depender da atração que um corpo exerce sobre o outro. E quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser essa atração. Então, peso, eu relaciono massa com aceleração gravitacional. Enquanto que massa, aí sim, é a quantidade de matéria presente num corpo que eu meço lá na minha balança. Então, quando alguém pergunta pra você quanto você pesa, você tá respondendo, na verdade, a sua massa, tá?